Bem, então vamos dar início aos nossos estudos dessa semana, iniciando o ano de 2025. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 24. Não se deve colocar a luz, então, em um local escondido. A luz deve ficar acima da mesa para que clareie todo o ambiente. E o tópico 13, coragem da fé. Bom, nós estamos aqui caminhando para o final do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. Kardec já nos ensinou diversas lições, nos apresentou a moral de Jesus, nos fez a introdução da preparação do trabalho dele por meio daquelas missões reveladoras de filósofos, de profetas, de Moisés, dizendo então que Jesus não vinha alterar a lei, mas ele vinha sim fortalecer a lei e aplicá-la na prática, de modo que não houvesse dúvida a respeito do verdadeiro amor. E nessa parte, Kardec começa a falar daqueles que seriam os seguidores de Jesus, os trabalhadores da última hora, principalmente, preparando a transição planetária, preparando o seu retorno para a nova fase da fraternidade, da regeneração, e, portanto, ele diz que esses trabalhadores e a Boa Nova devem ficar expostas para que todos no planeta Terra possam enxergar essa luz. Que essa luz, então, possa alcançar todos os recantos da Terra. E que ela possa, sim, trazer a vida necessária, a água viva sobre essa fraternidade que Jesus nos apresenta. E nesses instantes, obviamente, de transição, e nos trabalhos missionários que são feitos sobre o Evangelho de Jesus, todos nós somos também colocados à prova. Por quê? Porque não basta acreditar na revelação do Evangelho. Não basta que a gente saiba de cor, que a gente tenha estudado, que conheça todos os preceitos, que a gente possa argumentar sobre essas verdades. Não basta que a gente tenha feito cursos, não basta que a gente trabalhe como médium nas casas espíritas, não é suficiente que a gente faça caridade ou que a gente tenha atividades voluntárias de apoio aos mais necessitados. Nada disso é suficiente se nós não tivermos a fé. A fé é uma questão tão importante para todos aqueles que se dizem seguidores das lições do Mestre Jesus, que os seus apóstolos tiveram uma longa discussão sobre isso, em que, de um lado, alguns defendiam que a fé era suficiente para que nós pudéssemos alcançar, digamos assim, a salvação, né? Que bastaria a fé. E outros alegavam que não, que a fé sem obras é morta. Até hoje, entre os teólogos e várias outras religiões, esse debate permanece. E é curioso que ele não é um debate exclusivo do cristianismo. Quando a gente vai estudar o budismo, a gente também percebe uma divisão muito importante nos seguidores de Buda, sendo que alguns defendem a vida no monastério, na prática individual, onde se faz a meditação, onde se jejua, onde se procura entrar em conexão consigo mesmo, desviando assim dos desejos do ego. Mas há um outro segmento no budismo que diz que não. Porque quando a gente alcança a iluminação, se nós estamos sozinhos, nós sentimos uma profunda solidão. Então, esse segmento do budismo nos convida à fraternidade,
a resgatar o máximo possível de pessoas para que junto conosco possam também alcançar a luz, a sua própria transição, o seu próprio crescimento. Vejam que esse é um debate importante, né? E talvez haja aqui duas verdades, muito menos contraditórias do que elas parecem. Em algumas encarnações, nós somos convidados à meditação, nós somos convidados à reflexão. Fizemos muito disso durante as nossas vidas, por exemplo, em mosteiros, né? Em locais, talvez, dos recantos da Índia, ou até mesmo como indígenas vivendo nas florestas, ou inuites nas regiões mais gélidas do planeta, nos desertos e assim por diante, porque era importante que nós tivéssemos uma conexão com a natureza, uma conexão com a gente mesmo e às vezes até um momento de descanso nas provas necessárias durante a nossa evolução espiritual. Porém, em várias outras encarnações, nós somos convidados à prática espiritual, a desenvolver o amor familiar, o amor da amizade, o amor da caridade, né? O amor coletivo, a compaixão pela natureza, pelos animais. Então, nessa prática, não adianta a gente ficar aprisionado nos retiros espirituais, como viviam os essênios, como viviam os monges até hoje, né? As comunidades de freiras e os similares. Então, o convite é para viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a frase. E nos tempos atuais, quase que a grande maioria, o conjunto completo da humanidade, é convidado a testar essa prática. São muito poucos aqueles que se mantêm reclusos ainda. Já não há povos que não sejam conhecidos e não estejam sendo, entre aspas, civilizados, né? Trazidos à comunicação, aos meios de comunicação, aos costumes, à alimentação industrializada e também aos prejuízos que nós temos nesse processo evolutivo por meio do individualismo, do excesso de egoísmo e assim por diante. Então somos nós chamados a viver no mundo coletivo, no mundo da intolerância, no mundo onde já não há verdades fáceis de serem comprovadas, né? No mundo onde as mentiras, o que se apelidou em inglês de fake news, né? Então das notícias falsas, é algo que é muito recorrente. E aqui não há política, não há ideologia. Na verdade, as mentiras sempre existiram na humanidade, são um traço característico da nossa formação de aprendizado, saindo ainda da ignorância, mas eu diria que pela aceleração que os meios de comunicação, os fluxos de informação vêm trazendo, essas notícias geram muito mais incertezas. E quando nós caminhamos diante das incertezas, qual é a virtude mais importante e necessária, se não a fé? Não a fé cega, não a fé aprisionada ao fanatismo, presa também aos procedimentos, aos rituais, à mitologia, à fantasia, à ilusão. Não, essa fé, infelizmente, não ajuda em nada ou ajuda muito pouco, né? Por quê? Porque ela nos conduz por um caminho aonde nós delegamos a salvação a Deus. Nós delegamos a outras figuras divinas, como o próprio Jesus, ou os santos, né? Ou orixás, ou qualquer espírito, nossos guias, nossos mentores, que eles possam nos resgatar. Como se nós fôssemos incapazes de agir e cumprir os papéis, as tarefas que nos cabem. Então, uma fé cega é aquela que espera que a salvação venha de fora para dentro. Enquanto que a revelação do Espiritismo nos ensina que a salvação vem de dentro para fora,
principalmente para fora no amor, na caridade. E isso faz uma tremenda diferença no sentido de religião, porque a grande maioria das religiões, elas nos convidam para que a gente vá ao templo e ali faça as práticas, e ali a gente receba os ensinamentos, e ali a gente faça a nossa devoção, a gente faça as nossas doações, e a gente acredite que aquele grupamento de pessoas é que está certo e que será salvo. Então tem uma série de rituais, uma série de procedimentos, uma série de sacramentos que são esperados dos crentes, digamos assim, dos devotos, para que cumpram e com isso garantam de alguma forma a sua salvação. Só que ao retornar em casa, essas pessoas continuam a se desviar do caminho da iluminação. Elas continuam a ser muitas vezes cruéis, a ter um desprezo pelos seus familiares, um descompromisso com as suas obrigações éticas, uma busca incessante pelo dinheiro, pela exposição social, como um reconhecimento público, pela difusão e gozo dos seus prazeres mais diletos. Então, de que adianta ir lá fazer uma prática, em qualquer que seja a religião, em qualquer que seja a doutrina, qualquer que seja o costume, se na vida pessoal não há uma reforma íntima? Então, no caso da revelação espírita, os templos não são importantes. As reuniões, elas não precisam acontecer em nenhuma igreja. Essa não é propriamente uma igreja, Essa é uma casa. A gente chama assim, de Casa Paula, de propósito, para que não haja confusão sobre essa necessidade de se construir templos. Davi, que pretendia construir, por exemplo, o grande rei dos judeus, Israel, que pretendia construir um templo, o primeiro templo, foi alertado por um profeta de que Deus não precisava desse templo. Davi estava com a culpa, porque ele havia encomendado do Líbano, o atual Líbano, os cedros que eram muito famosos, muito ricos, uma madeira extremamente nobre, para construir um palácio para ele mesmo, como rei. E ele observava da janela do seu quarto, dos seus quartos, no seu palácio, as tendas que ficavam no jardim, acolhendo as tábuas da lei. Aquelas tábuas de Moisés que ele armazenava, porque dizia a tradição que elas deveriam ficar sobre as tendas, um tabernáculo, Tendas próprias daqueles povos nômades. Então ele, preocupado com sua própria consciência, deduziu que se ele, que era rei, merecia um palácio, quanto mais aquelas tábuas que representavam Jeová na sua fé, Yahvé, o Deus representado ali pela trajetória judaica. Mas ele recebe das palavras do profeta de que não havia a necessidade e a ele não seria dado o direito de construir um templo, mas somente a um herdeiro inesperado dele, que foi Salomão, que era filho de uma história triste de uma mulher que ele se apaixonou, mandou que o marido à guerra de propósito para que ele morresse, então que ele pudesse casar também com ela. Ele já tinha várias esposas, várias amantes, então Salomão era um filho desse outro casamento e ele acaba construindo o templo. Está lá, eu sempre recomendo a todos que estudem os evangelhos, estudem o Antigo Testamento, leiam essas histórias, porque essas tradições são importantes para o nosso esclarecimento. Então, o templo religioso não abarca a nossa fé. Não é a casa, não é o lugar, não é a igreja, não é o acampamento, o terreiro, aonde quer que seja. O nosso templo deve ser o nosso coração. Porque quando nós saímos daqui,
nós devemos levar essas lições e colocá-las em prática. Se nós não pudermos praticar o que nós aqui ouvimos, nós aprendemos, nós estudamos, de nada terá valor. Então, numa casa espírita, ao invés da gente vir receber algo, a gente chega na casa espírita primeiro para doar algo. A gente faz a doação dos nossos fluidos espirituais para aqueles espíritos que mais necessitam, para aquelas pessoas que chegam aqui desamparadas, tristes, doentes, sofrendo, aflitas as suas provas. E essa doação fluídica já é um gesto de caridade. Então, o primeiro gesto de quem comparece a uma casa espírita é a doação fluídica. O segundo gesto é buscar o aprendizado pela prática mediúnica, desenvolvendo a sua sensibilidade extrasensorial, ou seja, além dos 5 sentidos básicos, né? A comunicação, a vidência, a audição, o desenho, a escrita de mensagens trazidas pelo nosso espírito, né? Pela nossa captação extrasentidos, seja pela intuição ou pelo desenvolvimento mesmo de mecanismos que nos permitam essa interação com o mundo espiritual. Então, a casa espírita, ela é, antes de tudo, uma escola. A gente está aqui para que a gente possa aprender a desenvolver essas características. Nem todos irão desenvolver todas as características. Às vezes basta uma, né? Às vezes a sensibilidade da mediunidade aparece em um arrepio, aparece em uma intuição, uma imagem, uma palavra. Às vezes ela vem na sustentação, que a gente chama, que é na capacidade de doação, de doutrinação dos espíritos que estão no passe, na desobsessão, na saúde e assim por diante. Muitas vezes também a caridade na casa espírita aparece por aquele que, num gesto invisível, cuida da casa, né? Limpa, organiza, prepara as flores, prepara os incensos, coloca a música, organiza a entrada da casa, se dispõe a cuidar da porta, da música e assim por diante, né? Então, o trabalho numa casa espírita é fundamental, né? Não há, para ninguém que comparece no trabalho espiritual, uma atitude passiva. Nenhum de nós é doente esperando a cura externa, ou não deveria ser. Nós precisamos ter uma atividade em pró da caridade, em pró daqueles que necessitam de nós. Então, primeiro, a doação fluídica. Segundo, essa disposição mediúnica, essa disposição ao trabalho. E o terceiro é o intercâmbio espiritual. E no intercâmbio, já que nós doamos, nós recebemos. Aí sim. Então, nós passamos a ter também uma transfusão fluídica, porque saindo o fluido desse vazio, preenche-se com uma nova vibração. Uma vibração que chega purificada do alto. Uma vibração que nos renova, como se fosse uma transfusão sanguínea, né? E diante disso, as lições que nos chegam por meio da palestra, por meio do estudo, elas são registradas não apenas no nosso intelecto, não apenas no nosso cérebro, na nossa mente, mas principalmente no nosso perispírito, de forma que durante o sono a gente possa se lembrar dessas lições e que durante o dia a gente se sinta motivado a fazer a reforma íntima. Portanto, nesse tópico, quando Kardec nos chama a atenção da coragem e da fé, é sobre essa atitude, uma atitude proativa diante da fé. Não é uma atitude passiva. Não é buscar no templo religioso apenas o consolo, mas buscar a oportunidade do trabalho,
O trabalho, ainda que seja invisível, mas um trabalho verdadeiro, espontâneo, sentido, para que esse trabalho nos permita a reforma íntima. E essa reforma, ela não será um milagre, ela não acontecerá em um único dia. A reforma é fruto da nossa existência, de muitas e muitas encarnações, mas que a gente precisa ter a consciência daquilo que precisa ser reformado primeiro. Porque é por meio do reconhecimento das nossas falhas, das nossas faltas, que a gente pode corrigi-las. E olhar para dentro de si mesmo, o autoconhecimento, é uma tarefa que exige muita coragem. Não é fácil para a gente se ver falível. Não é fácil para a gente ter que reconhecer o quanto a gente podia ter feito melhor. O quanto a gente gostaria, às vezes, de voltar no tempo, de evitar aquele mal que nós causamos, de corrigir um desentendimento, de silenciar a nossa boca, para que dali não saíssem palavras que magoaram corações. Quantas vezes nós temos que nos deparar com os nossos atos de violência, algumas vezes até violências físicas, outras vezes são as escolhas que nos atormentam. Por que nós fomos por esse caminho e não por aquele outro? O que nos dirigiu à carreira profissional? O que nos dirigiu o casamento? O que nos dirigiu a saída de casa? Ou permanecer em casa, permanecer em uma relação doentia, em uma relação que produz mais desrespeito e ofensas do que a caridade, a fraternidade no lar. Então, olhar para dentro de si mesmo é talvez a maior tarefa de todos os espíritos, todos aqueles que seguem Jesus. E Jesus nos convida a isso. Quando a gente vê a maneira como ele vai envolvendo cada um dos seus apóstolos, cada um dos seus discípulos, ele nunca recrimina os defeitos e também não sai exaltando qualidades. É curioso isso, né? Porque as técnicas da psicologia moderna, da neurociência e dos mecanismos de programação neurolinguística exaltam muito as nossas qualidades, exaltam muito a autoestima, exaltam muito a disciplina do nosso potencial de comportamento. Mas eu pergunto a vocês, e o que fazer com as nossas sombras? Um grande psicólogo, psicanalista, que marcou o século passado, falando sobre sombras, foi Gustav Jung, bastante utilizado no Espiritismo. Joana de Ângeles faz bastante referência a ele também, especialmente por esse aspecto. O Jung valorizava que nós mergulhássemos nas nossas sombras. Não adianta querer esconder os nossos defeitos. Não adianta fazer de conta também, negar que eles existam. Da mesma maneira, não adianta disfarçar sobre eles e nem tentar arrancá-los de nós. A sombra que cada um de nós traz, ou as muitas sombras que nós trazemos, devem ser encaradas de frente. E aqui eu vou fazer mais uma citação bíblica do Antigo Testamento, que é aquele que deu nome ao Estado de Israel. Israel, antes de ser assim intitulado, se chamava Jacó. Era a terceira geração de Abraão e foi aquele que finalmente conseguiu vencer inúmeras batalhas e alcançar aquela que seria a terra prometida. Mas na sua última grande batalha, depois que ele já havia vencido o inimigo, ele se depara durante a madrugada com alguém que invade a sua tenda e começa a lutar com ele.
E quanto mais ele se defendia, e ele era um exímio lutador, um exímio soldado, quanto mais ele se defendia, parece que aquele inimigo dele se fortalecia na luta. E ele teve que passar a madrugada inteira lutando com esse inimigo, com essa presença que estava ali. E no final nos mostra o narrador do Antigo Testamento que era, na verdade, um anjo, né? Mas um anjo que se mostrava com a força que ele empregava lutando consigo mesmo. Na verdade, era como se esse anjo tivesse materializado a presença invertida de Jacó. E ele então tinha que, a cada golpe, defender o golpe inverso, se projetando indefinidamente nessa luta que não acabava. Só no raiar do dia, quando ele pôde perceber que estava diante de um anjo. Ou, talvez pela tradição espiritualista, a gente pode dizer que ele estava diante dele mesmo. Será que foi suficiente a luta física, as batalhas foram suficientes para ele chegar à Terra Prometida, seguir as lições do seu pai, do seu avô, as lições que ele aprendeu pela revelação do próprio Jesus diante ali de Abraão? Então, Jacó representa para nós o estágio do desenvolvimento espiritual em que o maior inimigo seremos nós mesmos. Por que isso? Porque nós já sabemos o que há de errado. Nós já conhecemos as virtudes. Nós sabemos definir o bem e do mal. Nós sabemos, na verdade, o que tem que ser feito. Nós não precisaríamos mais frequentar casas religiosas. Nós sequer precisaríamos ouvir qualquer livro doutrinário, porque nós sabemos, nós temos a consciência do bem e do mal. Mas a gente não resiste à tentação da maldade. A gente sempre escorrega. E quando a gente pensa que não escorrega mais, a gente acabou de escorregar no orgulho e na vaidade. Pelas lições de Santo Antão, que é uma outra lição fantástica a esse respeito. Então, nós estamos aqui aprisionados naquilo que também a psicologia e a espiritualidade oriental chamou de ego, né? Nós temos algo dentro de nós, como uma personalidade que se forma e que tenta definir aquilo que mais produz em nós a sensação do bem-estar, a sensação da segurança, a sensação do prazer, e que procura estender esse bem-estar ao máximo. Isso nós podemos dizer que se chama ego, né? Mas é claro que esse ego não é uma representação evoluída de nós mesmos. A mente humana é apenas uma ínfima parcela da representação do espírito. E se nós fôssemos seguir apenas os impulsos de satisfação do nosso próprio ego, então não haveria limites para a maldade. É por isso que muitas vezes a gente vê na sociedade atitudes tão extremas de desrespeito aos outros e de desrespeito à própria sociedade. É como um filho que, se sentindo pronto para viver com autonomia, negasse os pais, e não apenas isso, percebesse que se ele os matasse, ele herdaria a riqueza, transformando os pais em uma coisa desprezível e descartável. Vejam como a mente pode chegar a uma condição doentia de desequilíbrio. Aonde estaria então ali o afeto, o amor, o reconhecimento, a gratidão por aqueles pais?
mas a gente vê isso na sociedade. A gente vê isso no trato com os animais, com a natureza. Nós herdamos a natureza em abundância, mas nós destruímos e desprezamos diariamente a natureza. Nós jogamos o lixo sem nos preocuparmos com a destinação. Nós produzimos a poluição. Nós temos opções, poderíamos andar de outras formas, podemos trabalhar em casa para poluir menos com carro e com transporte público, poderíamos escolher outros meios de transporte menos nocivos, poderíamos consumir alimentos que não exigissem tanto da natureza, como a água doce e fertilizantes, agrotóxicos e outros tipos de alimentos intermediários, como nos exige a alimentação industrial, especialmente a alimentação animal, que além de tudo ainda causa sofrimento. Nós fazemos escolhas muito estranhas realmente. Nós desprezamos demais tudo que está ao nosso redor, produzindo ruídos, atrapalhando a vida alheia, incomodando os outros em excesso. Nós passamos pela rua e vemos pessoas jogadas no chão, largadas, e elas são para nós invisíveis. Nós ouvimos dizer de tantas outras pessoas que precisam do nosso cuidado, mas a gente não move um único passo, uma única mão, um único gesto na direção desse auxílio, dessa ajuda. Nós raramente temos no rosto um sorriso prazeroso para aqueles que cruzam o nosso caminho. Nós vivemos em uma sociedade em que as casas, os apartamentos são cada vez mais fechados por grades. Nós criamos as nossas próprias prisões. E agora, mais do que nunca, nós estamos aprisionados pelos celulares, aonde a notícia que chega, não a que a gente busca, mas a que chega, é a que forma a nossa opinião. E com base nisso, a gente vai desenvolvendo medos, fobias. Então, onde está a coragem? Onde está a coragem? Se nós nos trancamos dentro de casa, onde está a coragem? Onde está a nossa fé? A gente exclui os outros. A gente já excluiu, inclusive, os parentes, os amigos, porque ao invés de nos aproximar, as redes sociais cada vez mais nos afastam. É mais fácil dar um like, curtir uma publicação, do que desenvolver uma conversa, do que falar sobre nós mesmos, as nossas dores, as nossas preocupações profundas e ouvir do outro as preocupações, as dificuldades que eles também passam. Nós estamos nos isolando, nós estamos presos a nós mesmos, e isso não é coragem, nem tampouco é fé. Então há um desvio no processo de espiritualidade, e eu diria mais, há uma falência do trabalho de todos aqueles que se dedicam às casas espirituais, se não houver uma reforma íntima. E a reforma íntima é o oposto disso que eu narrei agora. A reforma íntima é uma sociedade onde as pessoas se confraternizam, onde as pessoas vão ao encontro uma das outras, que elas não se fecham em casa, que elas não constroem barreiras, grades, prisões, que elas não se atêm apenas às comunicações, às imagens compartilhadas nos seus aparelhos celulares, computadores, tablets e afins. Quantas não são as vezes que nós já nos pegamos falando pelo comunicador do celular, WhatsApp, por exemplo, com pessoas que estão dentro da nossa casa, em outros cômodos. Vejam que coisa estranha. Ou que nós não deixamos mensagens para eles nas redes sociais. Uma coisa que ganhou um costume muito grande recentemente são as declarações de amor e as fotos maravilhosas de pessoas que se pretendem amar, expostas nas redes sociais.
como Instagram, Facebook e assim por diante. Declarações públicas que ficarão registradas pela eternidade, mas que a quatro paredes representam apenas uma mentira. Porque são frases que não podem ser ditas frente a frente. São frases que não traduzem os gestos, as escolhas. É fácil dizer, eu te amo, e depois, virando as costas, agir contra. Não ter tolerância, não compartilhar do dia a dia, não falar de si mesmo, não ouvir do outro na nossa casa, dos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, nossos companheiros, para saber o que se passa ali e levar um alento ou estar apto de receber um alento. De uma forma curiosa, o que mais nos falta são os afetos. Nós temos muita dificuldade de receber e retribuir afetos. Mas como que nós vamos fazer isso com essas casas fechadas? Nós não estamos abertos mais aos afetos. Nós ficamos assustados quando alguém nos toca. E quando a gente precisa de um toque, às vezes a gente paga, né? Vai lá na manicure, que segura horas e horas a nossa mão, o nosso pé. Vai no cabeleireiro, que acaba fazendo uma massagem no nosso cabelo, e isso nada mais é do que um cafuné pago, né? Quando a gente então não paga alguém que possa nos fazer uma massagem no nosso corpo dolorido, né, com a musculatura rígida, porque nos falta o afeto. É claro que eu não estou desmerecendo nenhuma dessas profissões, mas eu estou colocando luz sobre o que de fato nos leva para esses recursos. Porque antes o afeto era mais disponível. Quantas vezes será que nós, adultos, podemos de fato nos dispor a deitar no colo de alguém? Será que a gente tem coragem de pedir colo? Será que a gente gostaria de fato de receber um carinho, um colo? Será que a gente chamaria alguém para deitar no nosso colo? Os nossos filhos que já estão grandes deitam nos nossos colos? Aceitam carinhos? Ou eles também fogem disso? Para que servem hoje os abraços? Para que servem hoje os beijos? Isso eu estou falando principalmente nas relações familiares. Se nós formos para relações de trabalho, o assédio sexual e várias outras regras de comportamento social têm cada vez mais afastado ali as pessoas. Muitas vezes nem o aperto de mão, nem o bom dia. É só olhar pelo elevador. Quantas pessoas se cumprimentam nos elevadores? Quantas pessoas se cumprimentam no ônibus quando sentam próximas de alguém? Ou quando a gente pega um aplicativo ou um táxi? Será que a gente ainda olha nos olhos das pessoas? Se nesses gestos a gente não é capaz de fazer, aonde está a nossa coragem? Aonde está a nossa reforma íntima de praticar a caridade, amando ao próximo como a si mesmo? Onde está esse si mesmo? Trancado, trancafiado, isolado? E é claro que o sintoma que aparece diante disso, mais comum, é a angústia. A angústia no corpo físico, ela tem muitas maneiras de aparecer. É a enxaqueca crônica, é a dor no estômago, né? A gente não consegue engolir as coisas, então a gente vai corroendo o esôfago, vai criando gastrite, vai criando úlcera, né? A gente vai prendendo a raiva na nossa vesícula, formando cálculos, né? A gente vai impedindo a urina de fluir, calcificando toda a nossa mágoa, o nosso rancor, também em cálculos no rim. A gente vai aumentando o tamanho do fígado, né, por essa raiva
e vai acumulando ali em forma de gordura, né? E depois aquilo vai se transformando em outras coisas mais nocivas, né? E o intestino, então? O intestino nem se fale, porque se a gente não consegue colocar para fora o que a gente sente, você acha que as fezes fazem que tipo de papel? Quem acompanha o desenvolvimento infantil sabe que a criança, quando ela começa a controlar a urina e o cocô, é a fase em que ela ganha mais autonomia dela mesma. Quando a gente perde o controle sobre os nossos fluidos, é porque nós já perdemos o controle das nossas emoções há muito tempo. E quando esses sentimentos, então, avassalam para a tristeza profunda e a gente começa a desenvolver pneumonia, a gente começa a comprimir os nossos brônquios, os nossos pulmões. E quando, no fim, a gente resolve se entupir profundamente, criando os mais difíceis nódulos em nossas artérias, em nossas veios, em nossas veias, em nossos vasos importantes, né? E dali surgem, de forma inesperada, os problemas de varizes, os problemas de arteriosclerose, infartos no extremo, ou uma isquemia cerebral. Aonde a coragem nossa diante dessas circunstâncias? E vocês vão dizer assim, mas então basta ter coragem? Sim, basta ter coragem de viver. Porque aqueles que conseguem sorrir, que conseguem encontrar a beleza das flores, dos animais, que conseguem olhar para fazer jardins, hortas em suas casas, aqueles que conseguem cuidar de animais, que conseguem encontrar tempo para socorrer os mais necessitados, de ter uma palavra amiga para aqueles que muitas vezes são chatos, que os procuram repetidamente, se sentindo ali naquele sofrimento, naquela hipocondria, naquela autopiedade, mas que a gente sabe que uma palavra amiga, que um instante de atenção vai fazer a diferença. Ora, Jesus não nos pede para salvar o mundo. Jesus não espera que a gente morra numa cruz. Jesus sequer pede hoje que a gente dê um testemunho de fé em que a gente vá ser preso, que a gente vai ser perseguido, torturado. Para nós que estamos na última hora da transição planetária, Jesus teve misericórdia. Nós não seremos levados para as arenas romanas. Nós não seremos massacrados por guerras fratricidas de religiões. Não é isso que nos espera mais. O que nos espera é a fraternidade. Se nós nos abrirmos a ela. Se nós tivermos no nosso coração o amor. O amor que nos aproxima e não que nos distancia. O amor que é tolerante, paciente, que é sábio também, que tem um olhar atento para se desviar de todas aquelas armadilhas, das coisas mais fáceis que se apresentam na nossa vida, das escolhas, superar escolhas que parecem impossíveis. Onde a gente, por exemplo, no trabalho, se esconde atrás do argumento, mas eu preciso levar comida para minha casa, eu preciso pagar as minhas contas. E com isso a gente tem trabalhos que destroem vidas, que não produzem nada de bom na sociedade, que não constroem nada de sadio na nossa existência. Porque a gente se esconde
atrás da necessidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. E aí a gente ganha o dinheiro e faz o que com o dinheiro? Que contas são essas que a gente paga? Quais são as prioridades, no final de contas, que isso nos prende? Para onde isso nos leva? A nossa sociedade considera como normal que a gente trabalhe de 8 a 10 horas, mais o tempo de transporte, né, durante pelo menos 6 dias da semana. Então, é fácil fazer essa conta, né? Se você gasta de 10, então a 12 horas, uma hora para ir, uma hora para voltar, pelo menos, 12 horas por dia, um dia tem 24 horas. A gente deveria poder dormir 8 horas, 7 horas, pelo menos. O que é que a gente faz com o tempo restante? Se a gente já está cansado, estressado das tensões do trabalho, do trânsito, das pressões das metas, da insuficiência financeira do dinheiro que a gente se propôs a ganhar, das contas que aumentam, dos filhos que exigem mais e mais dinheiro, recursos, do nosso cônjuge que deve viver a mesma problemática, isso quando não está desempregado, desempregada. O nosso mundo moderno, ele é muito envolvido pelo dinheiro, pela riqueza, pela preocupação com o dinheiro. O dinheiro não é mau, não tem nada de errado com o dinheiro, não tem nada de errado em ganhar dinheiro. O problema é a gente perguntar para o dinheiro quem manda em quem. E o quanto, na verdade, de dinheiro a gente precisa para a gente começar a acreditar que é possível ser feliz. Ou será que ter mais e mais dinheiro nos traz mais e mais medo e insegurança? Porque quanto mais dinheiro se tem, mais é preciso proteger o dinheiro, né? Então, se você tem um carro do ano importado, você vai ter que pagar um seguro caro por ele. Você vai ter que fazer uma garagem com um muro mais alto, que você não vai deixar o seu carro disponível na rua para um bandido levar embora. Você já não vai deixar mais ninguém dirigir, porque afinal de contas esse carro, se ele bater, você vai ter que pagar o prêmio de seguro. Então, você já não empresta ele para mais ninguém. Daqui a pouco você nem está mais saindo com o carro, porque é melhor deixar ele lá e idolatrar que o carro é novo, sem nenhum risco, brilhando, do que você sair e talvez bater em alguém, ou alguém bater em você, ou riscar no estacionamento do shopping. Vejam como a vida ela vai criando essas armadilhas. O dinheiro então não é mal, mas a maneira como a gente escolhe usar o dinheiro, isso se torna mal. O mesmo vale para casa, vale para as outras escolhas que a gente faz daquilo que a gente considera patrimônio, daquilo que a gente considera necessário para viver bem. E a gente vai aumentando essa lista, porque na verdade não tem nada que nos contente. Quando a gente é pobre, a gente compra e escolhe o nosso material de higiene pela altura da gôndola da farmácia ou do supermercado, não é verdade? Quanto mais embaixo, mais barato. Aí depois a gente troca a farmácia e o supermercado pelas lojas dos shopping centers, vendendo os mesmos produtos. O shampoo, o sabonete, o perfume. O mesmo vale para as roupas, as escolhas que a gente vai fazendo, né? Os interesses da alimentação. A gente já não se contenta com qualquer coisa, a gente começa a ficar sofisticado. Então vocês vão dizer, mas então tem um problema na sofisticação, na melhora do paladar, no aprender a comer e se cuidar melhor? Não, o problema é ficar escravo disso. O problema é compreender o que motiva a nossa escolha diante disso. E o que nos cria de dependência, de buscar uma autoestima exagerada ou um reconhecimento exterior por conta desses bens que a gente tem. Eu vi um experimento recentemente de alguém que dizia assim,
Morei um tempo numa cidade grande, importante, lá de fora do mundo, em que ninguém tinha carro. E eu me dei conta que eu não precisava ter carro. E uma das cidades dessas, que podia ser Nova York, podia ser Londres, Paris. E aí você fala, então eu não preciso de carro. Ele descobriu que ele precisava de outras coisas. Mas ele descobriu que ele não precisava de carro. Aí ele volta a morar no Brasil e ele se pergunta por que ele precisava ter carro. Vocês já fizeram a conta de quanto custa o carro por ano? Quanto vocês gastam de gasolina, de IPVA, de seguro e depreciação? Vocês sabiam que, em média, vocês perdem 25% do quanto vocês pagaram no carro por ano, só para ter o carro? Somando essas despesas? Pode ser um pouco mais. Quanto mais caro o carro, maior é essa diferença, principalmente na depreciação. Então, o dinheiro, ele vai criando armadilhas na nossa mente. E eu pergunto a vocês, aonde está a coragem? Porque quanto mais a gente se prende a essas necessidades, mais a gente se encastela, mais a gente se esconde. A coragem do Evangelho é de viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Ou seja, sem ser prisioneiro, sem ser apegado. A gente pode usufruir de tudo que é bom. Não há nenhuma culpa que a gente deva carregar por isso. Mas a gente deve ficar extremamente atento quando essas coisas nos aprisionam. Eu via o depoimento recentemente de um casal em que eles escolheram ter vários filhos. A mulher trabalhava fora, mas teve que abrir mão, de certa forma, do crescimento da sua carreira, que foram várias vezes de gravidez, e as empresas onde ela trabalhava nunca reconheceram muito isso, nunca deram a ela a oportunidade de continuar crescendo pela ausência, pela licença maternidade, ou pela dificuldade, às vezes, que ela passava no intercurso da gravidez, sem produzir da mesma forma, com enjoo, com dor de cabeça, às vezes tendo que manter repouso. Então, o marido despontou mais do que ela. O marido também tinha mais tempo para fazer ginástica, cuidar da dieta, Então, acabou ficando mais esbelto, uma aparência melhor cuidada, enquanto a mulher teve que renunciar muito ao seu próprio corpo. Foram gravidezes seguidas, ela teve alguns efeitos colaterais, engordou, não conseguia perder peso, o corpo ficou mais flácido, barriga, seios. Ela teve dificuldade de se cuidar também do seu cabelo, e aos poucos, talvez ela mesma tenha relaxado um pouco diante disso, perdido, a motivação, porque possivelmente o marido já não olhava para ela da mesma maneira. Então, de mulher, de esposa, ela passou a ser reprodutora, mãe, uma fábrica de crianças. É um bom inventário, é uma boa propriedade curricular para você dizer para o mundo, para as pessoas, e sair nas fotografias dos eventos sociais. Mas é um tremendo do encargo. Como será que era o equilíbrio energético desse casamento, dessa família? Alguns vão dizer, mas a mulher é que se descuidou, devia ter se cuidado melhor, Por que não fez lá uma lipo? Por que não tomou o Ozempic, ou não fez ginástica, ou não fez terapia, ou sei lá o quê? A nossa sociedade, ela é muito machista, e ela é muito voltada para troféus. Nós estamos o tempo inteiro tentando mostrar para a sociedade que a gente tem valor, que a gente tem dignidade. Mas a gente esquece que a dignidade vem de dentro para fora. É o auto-amor que importa. Mas como que a gente pode gostar da gente mesmo se a gente não é capaz de se olhar no espelho e ver também aquelas sombras que eu mencionei? Esse homem, esse marido,
Ele se via constantemente na academia, no espelho, enquanto ele praticava as suas atividades. Mas será que ele via ele mesmo? Ou ele via a forma física aparente se comparando aos outros colegas dele e podendo mostrar a rigidez dos músculos, a flexibilidade dos movimentos, né? A juventude ainda presente naquela vitalidade que ele apresentava. E qual era o fim dessa vitalidade toda? Senão o narcisismo, senão envaidecer-se, senão se prender nesse contexto de que isso é mais importante do que o bem-estar da sua companheira, da sua família, do que dividir os cuidados e a responsabilidade para que ela também pudesse se cuidar. E a gente normaliza isso. A gente acha que isso é comum nos nossos vizinhos, nos nossos parentes, nos nossos colegas de trabalho. A coragem exige uma mudança social. A coragem da fé fala em fraternidade, mas não há fraternidade se não houver igualdade. Igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de religião, igualdade em todos os sentidos. Todos têm os mesmos direitos. A gente acha que pode fazer o mal e pedir desculpa e está tudo bem. E às vezes nem pede desculpa. Então, quando a gente pensar em coragem, não é sobre aquela coragem de ser forte, de ser valente, de estar pronto a enfrentar o inimigo. Jesus, quando está lá no Horto das Oliveiras, esperando que os soldados o levem, o aprisionem para o cativeiro, porque ele já sabia, e chega diante dele Judas e o toca com um beijo na face. Esse beijo era afeto? Há afeto na traição, no desprezo? Quantas vezes nós somos o Judas a beijar os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos lares, os nossos filhos? E aí Pedro, então, o corajoso, o valente, lança a sua adaga e corta a orelha do centurião. Isso é coragem? Não, Jesus imediatamente repreende Pedro, reconstitui a orelha do centurião e pede que ele se afaste, que ele deixe que os soldados o levem. E aquele que era o mais corajoso, entre aspas, o mais valente dos apóstolos, o que faz logo em seguida? Antes que o galo cantasse, ele trai e nega Jesus 3 vezes seguidas. É essa coragem que nós estamos falando? É sobre valentia que o Evangelho fala, que Kardec nos traz? Gente, coragem é abertura, é amor. Coragem é derrubar barreiras, é assumir aquilo que a vida nos apresenta e encarar os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Nenhum de nós aqui está próximo da perfeição. Nenhum de nós chegará no instante da leitura da sua consciência, no desencarne, achando que cumpriu todas as tarefas com louvor. Nenhum de nós aqui carregará nada que seja próximo de grandes vitórias. Mas não é isso o que Jesus espera de nós. Jesus espera primeiro que a gente se reconheça fraco, para que então a gente possa ser forte. Jesus espera de nós que nós, reconhecendo a nossa fraqueza, que a gente possa também aceitar a fraqueza alheia. E a gente possa acolher com fraternidade a fraqueza alheia. Sem vergonha de nós mesmos e sem vergonha ou abuso da fraqueza do outro. O convite à coragem da fé é um convite para olhar para si mesmo, de lutar com si mesmo, como fez Jacó, de encarar a luz que chega e mostra a sombra que ainda nos atrapalha, e lidar com ela, e se possível vencê-la, porque enquanto nós lutamos, verdadeiramente lutamos para enfrentar as nossas fraquezas,
a espiritualidade nos acompanha, está ali atenta para nos ajudar e aí sim fortalecer a nossa fé e a nossa fraternidade. Na graça de Deus.